Então, queridos, prontos para ouvir a palavra dessa noite? Amém. Então se estique na cadeira. Se estique aí, vaso, viu? Estica, faz aí um alongamento. Vai, Carla Sueli, estou olhando, Carla Sueli. Se estica aí. Se estica, irmão. Vai. Diga assim, estou pronto para receber. Amém? Porque o Senhor quer falar. E hoje eu começo uma série sobre um assunto que Ele tem falado comigo e que tem a ver com o sobrenatural de Deus. E o tema que eu dou a essa pregação é o sobrenatural, é bíblico e é real. E nós precisamos ter essa consciência para que nos posicionemos para viver todo o sobrenatural do Senhor. E como é que começou isso, gente? Começou com um momento de batalha espiritual em que estávamos aqui antes do Como Águias. Ai, meu Deus, eu estou tão longe de vocês. A técnica que lute. A gravação que lute. E aí, a gente está aqui no momento de batalha espiritual, uma guerra intensa. E tínhamos um grupo guerreando aqui no terreno desse lado, outro grupo guerreando nesse outro lado daqui, e cada um tendo as visões mais estrambólicas, e eu começo a dizer assim, aquilo começa a me inquietar. E eu digo assim, Senhor, peraí, isso está me inquietando. A minha tendência, eu confesso, amados, era querer voltar àquilo que fazia sentido para mim. Aquilo que no meio natural e de forma natural cabia na minha lógica, nos meus limites cognitivos. E então eu saio daqui, ao invés de sair feliz e radiante, eu saio incomodada. E incomodada dizendo, Senhor, não sei, eu acho que está demais e eu temo que a gente esteja ultrapassando limites perigosos. E aí vou para casa, vocês sabem que eu estou nessa prática manhã e noite, acordo e vou dormir pedindo ao Senhor uma palavra específica para a realidade vivida. E quando eu acordo e apresento ao Senhor a minha inquietação diante da loucura, da guerra espiritual que tivemos, das visões e do mover sobrenatural, e eu inquieta com aquilo, o Senhor, eu digo a Deus assim, Senhor, se a gente está passando dos limites, me fale, e eu vou pedir perdão a Zoe e eu vou trazer a galera de volta e vou dizer, gente, estamos demais. Agora, se não estamos, e é isso mesmo, a pegada é essa, fale comigo para eu ficar em paz, eu só não quero ficar assim. E aí, gente, o Senhor me dá uma palavra em 2 Reis. A palavra começa com um rei que vai tentar invadir Israel e ele faz planos no quarto dele, mas Deus revela ao profeta lá em Israel o que o rei está falando, o que o rei está planejando, e nada do que o rei quer fazer dá certo. E depois o Senhor me dá a passagem que esse rei, uma hora, se enfurece. E ele diz assim, chega desse negócio, quem é que está fazendo isso? Estão me traindo. E alguém diz, não, Senhor, é o profeta lá de Israel. Ele fica sabendo do que o Senhor fala no seu quarto. Aí ele diz, pois vamos lá capturar esse profeta, eu quero ver. Ele junta o exército, invade Israel. E o texto está lá em 2 Reis 6. Quem tiver na mídia vai ter que ficar ligado, porque vai ser jogo rápido. E aí, 2 Reis 6, a partir do verso 15, quando o exército vai, cerca Israel ali, Samaria, e cercando, o moço do profeta vê. Ele levantou cedo, ele sai, ele vê que tinha uma tropa imensa, com cavalos, com carros, que tinham cercado a cidade. Ele fica apavorado, ele vai para o profeta Eliseu e ele diz, ai meu Senhor, o que é que faremos? E o profeta responde, homem, não tenha medo. Aqui não é de Omarês, certo? Nordestinês. Então assim, o profeta diz, homem do céu, não tenha medo, criatura. Porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E aí o profeta, o Eliseu ora, Senhor, abre os olhos dele, abre os olhos para que veja. E aí diz que o Senhor abriu os olhos do rapaz, que antes estava apavorado, vendo aquele exército enorme cercando a cidade. Mas quando os olhos espirituais, isso aqui é olho espiritual, é olho para enxergar a realidade espiritual, sobrenatural. Quando os olhos abrem, ele vê as colinas
estão cheias de cavalos. As colinas estão cheias de carros de fogo. E Eliseu está cercado por esses carros e cavalos de fogo. Agora eu quero saber o que você sentiria se eu entrasse aqui assim, ó. E aí você ia dizer, gente, doidou. Eu disse, menino, eu estou num cavalo de fogo. Pronto, olha o misticismo na igreja. Eu quero te dizer, irmão, não sei se você está entendendo. Mas a palavra está apontando para uma realidade de uma guerra contra o povo de Deus. E o profeta ora e diz, Deus, abre os olhos para eles não enxergarem só no natural, para eles verem no espiritual. E quando abre, vê cavalo, vê carroça, vê negócio de fogo. Minha gente, eu não sei que mistério é esse. Eu só sei que o nosso Deus é Deus de sobrenatural. E essa é a realidade, gostemos ou não. As guerras que enfrentamos não podem ser vencidas de modo natural. Diga para a pessoa do seu lado, diga assim, a guerra que você luta, você não vence de modo natural. Não é com a sua inteligência. Não é com a sua estratégia. E tem hora, meu amigo, que tem que ter um cavalo de fogo para te ajudar. Isso é bíblico que eu estou falando ou é ingresia? Porque vai ter algum enviado de Satanás para dizer a heresia. Isso é Bíblia. Efésios 6,12 diz a nossa luta não é contra seres humanos, é contra o quê? Porque eu conheço seres humanos e os seres irracionais, cachorro, cavalo, barata. Mas ele vai dizer que não é contra seres humanos. E aí quando você pensa é contra animal, não, porque ele diz é contra poderes e autoridades, dominadores do mundo de trevas, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se isso não é sobrenatural, eu não sei o que é. Isso é Paulo. O cara que doutrinou a igreja, que escreveu as cartas cheias de sabedoria doutrinando a igreja. É o cara que vai dizer, meu amigo, preste atenção, existem forças espirituais nas regiões celestes. E são forças do mal. Existem poderes, existem autoridades, existem dominadores do mundo das trevas. É contra eles que você guerreia. Aí você vem para a igreja e você quer que, se não está no seu entendimento natural, você não se envolve. E o inimigo dentro da tua casa, atacando tua família, atacando a tua vida. Escute, meu irmão, não são contra as pessoas. Embora o inimigo use pessoas. O inimigo usa pessoas, sim ou não? Sim. Mas é contra elas que nós guerreamos. Mas tem um monte de crente guerreando contra pessoas. Tem um monte de esposa guerreando contra o marido. Tem um monte de marido guerreando contra a esposa. Tem um monte de amigos guerreando uns contra os outros. Irmãos uns contra os outros. Pai, filho. Por quê? Porque não entenderam. Não é esta pessoa. É o que está por trás. Só que não é natural. É sobrenatural. A palavra vai falar de armas. E Paulo, mais uma vez, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, de 3 ao 5, vai dizer, embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. Você é um ser humano, sim ou não? Mas na hora de guerrear suas guerras, é com padrões humanos? Está escrito, gente. Se não crê, rasga a Bíblia. E deixa de dizer que crê em Bíblia. Mas se for seguir a Bíblia, está aqui. Não é com padrão humano. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos, pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí ele vai falar das armas espirituais. E você vai ter texto bíblico, não dá tempo de eu falar aqui, que vai dizer, e levanta um escudo. Como é o nome do escudo? É escudo de quê? Escudo de quê? Fé, e fé, como é que a gente vê? Toca, sente, como é que é isso? É sobrenatural? É espiritual, é arma espiritual. Pega a espada, que espada é essa do Espírito? Aí diz a palavra, ele leva o crente, o irmãozinho que não entendeu nada. Aí diz assim, peraí, eu vou usar a espada contra o inimigo, me dê aqui a palavra. Chega. Não é sobre isso, alô? Tem que entender que é espiritual, meu amigo. Por isso, se você não sabe ainda usar as armas espirituais, vá lá no Hotmart. Eu gravei um curso assim que vence minhas guerras. Eu vou te ensinar como é que usa escudo, como é que usa espada. Você não tem desculpa para dizer, ninguém nunca me ensinou esse negócio.
Pega a visão. Aproveitei e fiz o meu comercial. O comercial tem que ser com a cajadada, senão não é de Omar, querida. Amados, nós contamos com o apoio de reforço na guerra. Além de escudo, além de espada, qual é o reforço? Quem sabe? Anjos. Anjo é natural? É ser espiritual. A Bíblia está repleta de testemunhos de encontros com anjos. Aí você está num centro apostólico, que o povo se reúne, é anjo descendo, é anjo subindo na escada, é anjo falando, é anjo rodando, é anjo trazendo coisas, e a pessoa fica... Tá demais. Eu vim falar para você, a pregação desse início de série, é que o sobrenatural é real, é que o sobrenatural é bíblico, e o sobrenatural transcende as questões de batalha espiritual. O sobrenatural tem a ver com a vida de quem se diz cristão. E eu vou lhe provar. Nelly, tu tá comendo, Nelly? Ah, tá. Já ia dizer, isso não é sobrenatural. Fecha o parênteses, volta! A visão, eu estou sem óculos, mas estou aqui, ó. O sobrenatural exige fé. Diga para a pessoa do seu lado, você é crente? É mesmo, Lara? Então o sobrenatural vai exigir o que de você? Fé. Fé, meu amigo, é coisa que você não vê com o zoinho que a terra há de comer. Não, não. Se Jesus voltar, a gente vai sem a terra comer. Agora, vai que ele volta antes da gente, né? Ser ali. Agora, fé é você olhar e ver no espiritual. Não é na realidade natural. Sentidos naturais não alcançam e não te dão fé. Olfato, tato e nada disso te dá fé. É espiritual. Sobrenatural requer fé. Agora eu estou falando já há mais de 10 minutos sobre isso. E o que significa sobrenatural? Grosso modo, refere-se àquilo que excede, a ordem natural. Dá para entender? Excede, extrapola o que é natural. Ultrapassa leis humanas e leis físicas. E aí Elisa sobe e vai no céu com a águia. Você diz, como? Extrapola as leis humanas e ultrapassa as leis físicas. Isso é o conceito de sobrenatural. Então, meu irmão, minha irmã, e você que nos acompanha em casa, eu quero te dizer que a Bíblia, isso é bíblico, eu estou lhe pregando Bíblia. Eu não vou falar aqui nessa noite sobre Elisa, sobre Tatá, sobre mim, sobre quem quer que esteja aqui, que já viu o anjo, que falou com o anjo, que rodou com o anjo, que voou com o anjo. Não é sobre pessoas. Eu quero lhe falar sobre a Bíblia, para que nunca mais você deixe ninguém te enredar na mentira de que o sobrenatural é algo que a igreja de Jesus não deve se envolver. Porque a fé cristã, ela requer fé no sobrenatural. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia é repleta de eventos sobrenaturais. E eu estou pedindo aqui a Deus me ajude. Porque, gente, é tanta coisa na Bíblia, não tem como fazer com uma hora de pregação. Mas eu separei aqui algumas coisas. Estou meio gaga porque eu estou agoniada, porque é muita coisa. Me ajuda aí, Vaso, ora aí para eu conseguir. Amém. E aí eu vou começar com Gênesis. Porque é o princípio da Escritura. Gênesis no princípio, está lá Gênesis 1. No princípio Deus criou céu e terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E quem é que estava se movendo lá? Quem, gente? O Espírito de Deus. Tem um ser mais sobrenatural do que o Espírito do próprio Deus? Quem já viu? Quem já tocou? Excede o natural. E excede as leis físicas. Ele estava se movendo sobre as águas. É sobrenatural. E está lá em Gênesis 1. O Espírito de Deus. Aquele que junto com o Pai e o Filho criaram a mim e a você. A Bíblia já começa com um evento sobrenatural.
E aí, queridos, começa com um evento sobrenatural falando sobre o Espírito de Deus tremendo, o Criador de todas as coisas. Agora, recapitule aqui comigo. O Espírito Santo, nas Escrituras, e não dá tempo de eu citar aqui todas as realizações dele. Nas Escrituras, o Espírito Santo se moveu sobre a face das águas. O Espírito Santo encheu pessoas com dons e graça para realizar coisas que elas não eram capazes. O Espírito Santo veio sobre Sansão e deu força sobrenatural para rasgar os bichos. O Espírito Santo veio sobre mim, sobre você, nos batizou, nos deu uma língua estranha, nos deu dons espirituais. O Espírito Santo dá poder para a gente realizar, a ponto de Jesus dizer, fica aí, galera, espera, porque vai vir. É o Espírito com poder. Com esse poder vocês vão em meu nome curar, libertar. Tchum, tchum, tchum. Meu Deus do céu, é tanta revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Tudo e todas sobrenaturais. Mas eu não tenho tempo aqui para falar. Aí você diz, Edi, eu preciso saber sobre essa ação sobrenatural do Espírito Santo, porque eu preciso desejar isso na minha vida, porque Jesus disse que eu ia ser cheio dele, que eu ia receber dele. Então você vem fazer o seminário do Espírito Santo. Já temos data, 19 a 21 de setembro, vem aí, seminário do Espírito Santo. O sobrenatural de Deus vai se derramar neste lugar. Convide 350 pessoas, não vai caber aqui. A gente já começa com o sobrenatural de alugar um lugar maior. Amados, o Espírito Santo, uma pessoa sem corpo físico, mas chamado nas Escrituras de pessoa. Oi? A terceira pessoa da Trindade. Isto é sobrenatural. Ele nos fala, sim ou não? Ele nos toca, sim ou não? Ele altera nossas emoções. Quem já não chorou com as catarradas porque ele estava lá? Ele toca nas emoções. Ele te ensina. Está lá na Bíblia, a unção do Espírito te ensina. Você está lá perdido, não sei o que fazer. Ele vem, tchum, pá, você, entendi, vou. Ele ensina. Ele opera na nossa mente, sim ou não? Ele faz aquela metanoia que a gente necessita. Nos conduz à verdade, nos dá acesso à verdade que estava enterrada dentro da gente, a gente não sabia. Ou melhor, o que estava na gente era mentira, ele dá a verdade, trocamos pela mentira. Somos libertos, ele operando. Porque a palavra diz que ele foi enviado para nos conduzir à verdade. Ele é perito em fazer isso. A gente estava aqui como Águia Simone fazendo e dizendo, agora pergunta ao Espírito Santo, qual é a verdade? Porque o Espírito Santo conduz à verdade. Está lá, parte da missão dele. Tudo no sobrenatural. O Espírito Santo mexe na nossa capacidade evolutiva. Eu tenho ensinado, nós somos um ser tridimensional. Somos um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. E o que é que tem na dimensão de alma? Pensamentos, emoções, os sentimentos e a capacidade volitiva, a minha vontade de fazer, o que me faz fazer o que eu faço. O que me faz querer o que eu quero. O Espírito Santo mexe na capacidade volitiva da gente. A gente começa a desejar as coisas do Espírito à medida que nos enchemos dele e perdemos a vontade por aquelas coisas da carne que antes tomavam a gente. É obra do Espírito Santo, sobrenatural. O cara estava lá, fumava, bebia, não conseguia largar pornografia, cheio de lascívia, aí vai se enchendo do Espírito, daqui a pouco não quer mais nada disso, está querendo orar e ler a Bíblia, está com os irmãos. Oh, meu Deus, isso é o sobrenatural do Espírito operando! Ele faz metanoia, ele mexe nas emoções, ele liberta através de verdades, ele produz o fruto dele, que muda o nosso padrão de comportamento, sim ou não? Oh, coisa linda. Espírito Santo, nós te amamos. Mas é sobrenatural. Ele muda radicalmente a nossa forma de perceber a realidade, de sentir e de agir diante da realidade. O Espírito Santo, ele ainda de quebra nos enche e se revela através de nós, operando sinais e maravilhas. Eu e você, através de mim e de você. Quem somos nós para operar sinal e maravilha? Mas no poder do Espírito, lá está a gente botando a mão e a pessoa dizendo, ai, fui curada. Gente, isso é sobrenatural. Eu ainda estou em Gênesis, no primeira coisa, meu Deus. Aí eu disse, eu vou pegar 10 sinalizações do sobrenatural em Gênesis.
Olha só, em Gênesis 1:2, Deus forma o céu, a terra, a luz, as águas, os animais, o ser humano, tudo com uma coisa. Qual foi a coisa que ele usou? Uma pá? Não, ele fez assim, haja. Outras versões, faça-se. Ele só falou, e veio a existir o burrinho, o cachorrinho, o gafanhoto e por aí vai. Olha a biodiversidade, só com haja. Aí eu olho para Cadu e olho para mim. Branca, mais ou menos, mas mais amarronzado. Cília mais amarronzado. Tem mais nenhum mais pretinho aqui. Aí não tem nenhum de olhinho puxado. Cadê? LC, muito bem, lembrar de você. Aí tem um mais amarelo, tem um mais maguinho, um mais gordinho, um mais alto, um mais baixinho, né? Aí uns que estão ficando mais calvinhos, já chegando, os do buchinho, sem buchinho. Aí vai lá, mas vai lá. Tudo isso obra de quem? De um Deus que é sobrenatural, abrindo a sua boca com poder e dizendo, haja! Meu Deus! Hoje eu estou no fogo do Senhor. Tudo foi chamado à existência do nada, meu irmão. Escuta, cabeção. Ô, Meja, tu tem que parar com isso, que tem uma pessoa que ficou magoada. Me chamando de cabeção. Ofensiva, pastora ofensiva. Ô, Jesus, ajuda o teu povo. Presta atenção, cabecinha. O sobrenatural acontece no meio do nada, quando nada há, quando nada tem, quando não tem possibilidade nenhuma. Deus é perito em revelar o poder sobrenatural no meio do nada, fazendo acontecer. Aí ele cria assim, sobrenatural. Gente, eu juro que eu queria pregar comportado. Porque eu fico imaginando quem está assistindo em casa. Então eu saio do foco. Aí só escuto os gritos. Uma pregação assim, que a pessoa diz, meu Deus, ela provou biblicamente, olha lá. Mas está sendo Bíblia do mesmo jeito, mesmo eu batendo asa e gritando. O jardim do Éden, gente. A vida, o homem, a vida humana. O Senhor pega o quê? O pó da terra. Do pó, ele faz o quê? Ele fala, oi? Eu não vou soprar em vocês, porque pode ser que eu esteja com mau hálito. Não, queridinho, que eu já não estou de jejum. Mas ele sopra. Gaiatinho. Ele sopra. E aquele que antes era só pó, agora tem imagem, formado a imagem do próprio Deus. Como assim você quer ser cristão e não crê no sobrenatural? Oi? É impossible. It's impossible. Querido, ele sopra o fôlego da vida. Ele planta um jardim sem par. E ele cria um pomar que a gente não tem, a medicina tem que se especializar para poder estudar só um item desse pomar divino. Tudo pela força da palavra, o sopro. Meu Deus, o sopro de vida sobre o homem e a palavra sobre o resto da criação. Isso é ou não é sobrenatural, minha gente? Eu estou ainda em Gênesis, nos primeiros capítulos. Por isso, estão entendendo porque são 12 páginas? Estão preparados? Será que a gente chega em Apocalipse? Eu desisti de Apocalipse, eu disse, só vou citar. Porque depois disso a gente vai ver outra coisa sobrenatural em Gênesis 3, de 1-6. Está lá a mulher conversando com quem? Com quem, minha gente? Alguém já bateu um papo com uma serpente? Pensa assim, a gente é mais ou menos, né? No reino espiritual elas costumam dar aquela parecida. Agora imagina que na palavra é uma cobrona. E ela está lá batendo papo com Eva. Se isso não é sobrenatural, eu não sei mais o que é. A manifestação satânica no mundo natural, ela é revelada.
no início das Escrituras, dizendo assim, a fé de vocês vão precisar crer, isso é fé, crer. E o que eu vou contar aqui é sobrenatural. Aí a gente vê depois, vou dar um salto. Deus já encontrou um homem chamado Abraão. Ele aparece a Abraão e diz, meu filho, deixa a terra, deixa a parentela, vai. E Abraão deixa tudo, só com uma voz que disse a ele, vai, oi? Aí depois Deus se encontra com Abraão e tem um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Abraão botou lá os animais e vem fogo e consome tudo. E é nesse momento que Deus diz, vai engravidar, ela vai dar à luz, 75 anos, mas eu sou o Deus de sobrenatural. Não está escrito isso, eu estou dizendo só o que ele falou que ia fazer. Uma mulher de 75 anos, que já tinha cessado as regras, está escrito, agora tem uma promessa, vai engravidar. Isto é ou não é sobrenatural? Acrescente que o pai tinha 100 anos. Estava perto dos 100. Aí Isaac nasce de uma idosa e de um idoso, em idade avançada. Aí passa, em Gênesis 19, 24, 25. Depois, se vocês quiserem, eu dou um esboço para vocês, porque não dá tempo aqui de eu falar tudo, já estou na metade do tempo, ainda estou na segunda página. Vai ser sobrenatural eu pregar todas. Aí em Gênesis 19, 24, 25, tem um povo vivendo de lascívia, de pecado. A homossexualidade comendo no centro ali, está escrito nas Escrituras. A nossa regra de fé e prática, o nosso manual, por isso estou citando este manual, acolhida pela Constituição brasileira, que me dá o direito de expressar a minha fé, sem ser processada, coagida, intimidada, presa e multada, porque a Constituição me dá esse direito. Está lá nas Escrituras. Uma cidade que era lasciva, que tinha homossexualidade lá intensa, todo tipo de safadeza acontecendo. E Deus diz, sabe o que eu vou fazer? Meu filho, saia, Ló, saia daí. Não olhe para trás, porque hoje vai ser destruído. E sabe o que o texto diz? O texto bíblico, que Deus fez chover enxofre e fogo. Agora, imagine, enxofre. Você já viu chuva de enxofre? Já viu chuva de fogo? Eu ainda não vi. Aí você pode dizer, eu já vi no reino espiritual. Mas eu quero dizer que aqui não foi no reino espiritual. Veio um foguinho que consumiu a cidadezinha. Foi natural. Fogo e enxofre caindo do céu. Isso é ou não é sobrenatural, meu irmão? Aí depois dá um salto. Já está em Jacó, Gênesis 28. Aí Jacó é uma coisa que Milton Júnior estava contando para mim ontem, antes de ontem. Foi a primeira visão que eu tive. Também só tive essa peça, meu irmão, para ver mais. Senhor, o Senhor já me deu essa, quero mais. Sim ou não? É o mesmo Deus. Primeira visão de Milton, estávamos orando no nosso lugar de oração. Milton disse, gente, tem uma escada aqui. Era o lugar que a gente orava, se reunia para orar. Aí Milton disse, que estranho, tem uma escada. E a gente, com uma escada, vai lá no céu, uma escada. Senhor, uma escada, e a gente sem entender nada. A gente tudo vindo de presbiteriana, de batista, de igrejas mais tradicionais. Que negócio de uma escada no meio da sala de oração? Aí quando a gente encontra um que já movia no sobrenatural, diz, a escada de Jacó, menino. Você não conhece, não, a escada de Jacó? A gente conhece, não. A escada de Jacó, a escada de Jacó, os anjos sobem e descem. Como assim? Sobrenatural, cabecinha! A escada. E aí sobe e desce anjo trazendo as bênçãos do Senhor. Para um povo que ora, que adora, a escada vem ser revelada. Eu não sei você. Na minha casa de oração eu fico, Senhor, bota a escada. Senhor, eu quero ver a escada, abre a escada, larga a escada. Senhor, que cabe assim uns 100 anjos subindo e descendo ao mesmo tempo. Está na Bíblia, meu irmão. Eu estou contando a você Bíblia. Aí depois, esse Jacó que viu a escada com os anjos subindo e descendo, em Gênesis 32, 24 a 30, ele está lutando com um anjo agora. Tinha uma hora que ele estava vendo o anjo subindo e descendo, outra hora ele está guerreando com o anjo. Como assim? Está lá no texto. Ele luta com o anjo até o amanhecer e diz, vai não, vem cá. Vem ver
Jesus já preparou uma benção para você. Por que essa música? Porque está dizendo, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo, ele perguntou, o que queres que eu te faça? E Jacó lhe respondeu, virou um samba gospel. Dá cá a minha bênção para depois subir. Dá cá a minha bênção para depois. Dá cá a minha bênção para depois subir. Dá cá a minha bênção para depois. Isso aqui está na Bíblia. Alguém vai dizer, que palhaçada é essa? Aí você vai ter que dizer, fale com o Senhor. Que mandou o anjo, que deixou Jacó lá falando aqui, tete a tete com o anjo. E ainda agarrado no anjo, dizendo, não sobe se não me der a minha bênção. Oi? E não foi fulminado, foi tocado. Ficou meio manquinho para aprender que Deus é Deus, mas recebeu o que estava pedindo. Sobrenatural, amados. Aí que diz, meu Deus, eu preciso sair de Gênesis. Os sonhos proféticos de José. Quer dizer que Deus se revela em sonho? Ana Carla está ali, lindona. Ia te dizer, te ligar, te falar. Recebeu um sonho, foi visão. Sonho, mandou, o sonho se cumpriu aqui no Como Águias. Foi ela, estava nem na equipe do Como Águias. Sonhou e disse, e o que ela avisou foi exatamente como se cumpriu de uma invasão que a gente teria espiritual. Aí eu vou passar para Êxodo. Êxodo vai ampliar o sobrenatural. E Êxodo agora vai revelar o sobrenatural de Deus agindo na nação. Enquanto em Gênesis a gente tem o sobrenatural em vidas, em Êxodo o sobrenatural na nação. Gente, é muita coisa. Acontece em escala nacional. É Egito, é Israel, é Deus com o povo. Tem caráter de sinais visíveis, marca identidade, libertação, aliança. Meu Deus, que dizer da sarça ardente, minha gente? Eu vou traduzir assim, um pé de jabuticaba. Não, Senhor, não queima jabuticaba que eu gosto. Está lá queimando sem parar. E Moisés diz, que negócio é esse? Vou lá ver. E quando se aproxima, uma voz, tira a sandália dos pés, que a terra é santa. Oi? Isso é o quê, minha gente? É o quê? Aí ele está lá, o anjo aparece, fala com ele. A gente tem uma teofania, que é Deus sinalizando através de sinais palpáveis. Uma manifestação visível do fogo sobrenatural. E aí ele sai, vai para o Egito libertar o povo. O que acontece no Egito? Eu vou falar aqui, Êxodo 7, de 7 a 12. Do capítulo 7 ao 12, não vou dar para ler. Vocês vão repetir comigo o que acontece no Egito. Diga, água e sangue. Rãs por todo lado. Piolho em tudo que é cabeça. Mosca em tudo que é mesa. Os animais tudo ferido com peste. Os humanos com úlceras. E animais também. Saraiva do céu. Gafanhoto. Minha gente, vocês estão tão desanimados que eu estou já começando a pregar assim. Trevas. Morte dos primogênitos. Aê, minha gente! Agora me diga. Aí Deus diz, pega, passa sangue nos umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar. A casa que não tiver o sangue, o primogênito morre. E diz que acontece um mistério, que daqui a pouco é uma gritaria, um chororô no Egito, porque onde tinha o primogênito numa casa de um egípcio, morreu. E não entrou ninguém lá para matar. Somente o anjo da morte passando. Isso é o que, minha gente? Aí o povo sai, debaixo do sobrenatural, chega diante do mar, começa a reclamar, e agora, porque tem um monte de crente que é assim, diante dos mares da vida, só faz reclamar, diante dos mares da vida, só sabe murmurar, diante dos mares da vida, quer voltar para o Egito, mas Deus deixou aqui para dizer assim, ei, eu sou Deus que tem poder para abrir mares e te fazer passar pés enxutos. Agora me diga, quando é que você viu o mar abrindo, fazendo um paredão de um lado e de outro? Você já viu?
Eu nunca vi, mas o povo de Deus viu. Passou com parede de água de um lado, parede de água de outro, e eles passando a pés enxutos. Isso é o que, minha gente? Aí o povo está lá no deserto. Êxodo 13, 21, capítulo 21 e 22. E o Senhor guia Israel, dizendo, peraí, faça o seguinte, de dia vai ter uma nuvem dizendo a vocês para onde ir. De noite vai ser de fogo, que é para iluminar. E o povo viu uma nuvem, uma coluna de dia. A nuvem se movia. Desmonta, desmonta, menino, Deus está indo. De noite a nuvem estava lá de fogo. Isso é o que, minha gente? Aí o povo está no deserto agora com fome. O que, é que a gente vai comer? O que, é que a gente vai comer? Reclama. Aí Moisés diz, Senhor, o povo está com fome. Deus diz, tudo bem, vou mandar o quê do céu? De onde veio o maná? Tinha padaria? Mercadinho? Do céu. Isso é o quê? O povo reclamou esse negócio, só come isso. A gente queria da carne. Deus mandou o quê? Codorniz de onde? Tinha frigorífico? Isso é o quê, minha gente? Daqui a pouco estão no deserto, ai, que sede, que sede, que sede. Aí Deus diz, vai lá e fala, vai lá na rocha, que a rocha vai dar água. Alguém já viu rocha dando água? Mas Moisés feriu a rocha e diz que saiu água para dessedentar. Os estudiosos dizem que havia perto de 3 milhões de pessoas de uma rocha. Eu fico imaginando o tamanho da rocha para sair água, metros cúbicos que dê para 3 milhões de pessoas. Você consegue imaginar? Isso é o que, minha gente? Aí eles chegam no Monte Sinai e Deus diz, vou subir, deixa o povo embaixo. Quando estão lá em cima, o que acontece no monte? Tem terremoto, fogo, fumaça, som de trombeta, relâmpago, trovão. E o povo está lá embaixo. Mas, meu Deus, o que é isso? É a presença de Deus. Isso é o que, minha gente? Aí eles constroem o tabernáculo, que Deus diz, faz um tabernáculo para me adorar. O povo vai me encontrar lá. E sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou encher o tabernáculo com a minha glória Shekinah. E aí diz o texto em Êxodo 40, que a nuvem cobria a tenda do encontro. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E era a própria Shekinah no meio do povo de Deus. E aí, quando a Shekinah vinha, não tinha nem quem conseguisse ficar de pé, diante do peso da glória. Mas isso era o que, minha gente? Sobrenatural. Aí eu vou dar um salto para os profetas maiores e menores. Não dá tempo de falar. Isaías 6. Vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, cercado por serafins que clamam santo, santo, santo. E o templo é cheio de fumaça. Isso é o quê? Aí você chega aqui e alguém diz, enquanto tinha louvor e adoração, a Zoe ficou cheia de fumaça. Você, negócio de fumaça. Está lá na Escritura. A glória manifesta, sendo vista por aqueles que podiam ver como a fumaça enchendo o lugar. Meu irmão, minha irmã. Em Jeremias 1, vê a amendoeira, uma panela como sinal do que Deus faria. Ezequiel vê um exército. Ezequiel vê em Ezequiel 1, 4 seres viventes que tinham as rodas estavam cheias de olho, não era roda grande, não pequena não. Mas eram as rodas que estavam cheias de olhos e a glória do Senhor em movimento. E ali diz que era uma aparição de criaturas angelicais e a manifestação visível da glória de Deus. Isso é o que, minha gente? Agora me digam, uma roda cheia de olho. Oi? O que é um povo no mar? Entendedores entenderão. Aí depois em Ezequiel 37, Deus vai lá e diz, olha aqui, tem um vale cheio de osso seco. E diz, profetiza. E aí diz que os ossos, está lá, vai juntando osso com osso.
Peraí, osso que já morreu, estava só o osso. Imagina um vale de osso. Agora o ossinho juntou com o outro ossinho, juntou com o outro ossinho. Ui! Daqui a pouco nervo, tendão, daqui a pouco fica de pé. Agora o espírito, pá, e vira um exército. O que é isso, minha gente? Aí Daniel, temendo ao Senhor. Tá bom, já quero que eu acabe? Posso ir mais? Daniel, vocês vieram aqui para comer? Para dormir? Vamos lá se encher da palavra, para se encher de fé, amém? Porque eu não sei você, mas o Senhor está nos preparando para novas medidas do sobrenatural. Aí Daniel está lá e tem a lei, não pode mais. Para você se conhecer a história, Daniel 3, 3 jovens são lançados no fogo. Aí eles estão lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão lá no fogo. E o que acontece? O que acontece? O povo que abriu o fogo para lançar eles dentro foram queimados, só de abrir o fogo. Eles ficaram lá dentro. E daqui a pouco, rei, tem um negócio estranho, morreram não. E como assim? E não são 3 que botou lá dentro, tem mais um. Quem era o que estava lá, minha gente? E aí diz, tira eles, deixa eu ver como é esse mistério. Eles saem, não tinha nem uma mechinha do cabelo fedendo a fumaça. Vivinhos da Silva, isto é sobrenatural. Aí diz assim, para vocês acreditarem, daqui a pouco foi com Daniel. Agora joga ele na cova dos leões famintos. E Daniel fica lá. E os leõezinhos viraram um monte de gatinho, porque Daniel saiu do jeito que entrou. E como se não bastasse, o rei ainda disse, grande é o teu Deus, Daniel. Porque o nosso Deus, quando revela o seu poder sobrenatural, até os ímpios, até os incrédulos, têm que se curvar diante da revelação da glória e do poder dele. Ah, gente, aí, o que dizer de Jonas? Foi parar onde? Dentro do peixe. Não, essa é a parte da Bíblia que é só para a gente cantar musiquinha para as crianças, minha gente. É não, minha filha, não, é Bíblia. É o sobrenatural revelado. Jonas no meio dentro de um peixe. E somente quando se arrepende e ora é cuspido para poder fazer a obra que Deus mandou. Vigia, vice cabecinha. Quando Deus te mandar, tu não vai para o canto diferente, não. Tu não muda, não. Tu vai e faz. Aí agora Elias está lá com 450 profetas de um lado, 400 do outro, e dizendo assim, Senhor, é o seguinte, o teu povo não está crendo não, agora eu vou te orar aqui, preparei já a oferta, manda fogo do céu para eles crerem quem tu és, e diz que o fogo cai do céu novamente, lambe ali o córrego com a água, tudo que ele tinha preparado, e o povo diz, esse Deus é verdadeiro. Isso é o quê? Sobrenatural. Aí chega em Eliseu, que tem porção dobrada de Elias. Eliseu, 2 Reis 4, 2 Reis 3. Sabe o que acontece? A sunamita vem desesperada e diz, meu filho morreu. Eliseu diz, calma. Vocês vão ver agora o sobrenatural. Ele ora, deita em cima do menino. E o que acontece com o menino? Ressuscita. Isso é o quê, minha gente? Aí Eliseu, daqui a pouco, morreu. Tem o túmulo dele. E o povo está em guerra. Um homenzinho morre, não dá tempo de jogar. Pega o que joga aqui no primeiro lugar que tem, está lá o túmulo de Eliseu. Joga aí, pá! O defunto cai e volta. Uau! Estou vivo! Falei rápido aqui, mas deu para entender? O defunto caiu no túmulo de Eliseu. Tocou, voltou à vida. Isso é o quê, minha gente? Meu Deus! Aí aqui eu tenho que... É 5 horas de pregação para eu contar tudo. Mas eu vou dar um salto do Antigo para o Novo Testamento. Chega no Novo Testamento, a gente vai falar sobre os evangelhos. O sobrenatural em Jesus se manifesta desde o nascimento virginal. Está lá em Mateus 1 e em Lucas 1. Olha isso, um anjo conversando com Maria. Então, querida, preste atenção. Você vai dar a luz ao Filho de Deus, mas eu sou virgem, não se preocupe, porque vai ser, o evento é sobrenatural. E aí o Filho de Deus, aquele que é a razão da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, a história dele começa com um evento sobrenatural, uma virgem gerando ele. Gerando de quem foi o pai?
quem, gente? Aquele que estava lá no começo da criação, sob as águas. Oi? Sobrenatural. Aí depois José quer deixar a mulher, o que é que acontece? Um anjo vem no sonho e diz, não, meu filho, isso aqui é plano de Deus. O que foi isso? Sobrenatural. Aí Jesus fica lá escondidinho, chega a hora de começar o ministério, ele vai se batizar. Quando ele está se batizando, o que acontece com o céu? Se abre. O que desce? Olha lá o Espírito Santo que concebeu ele. Em forma de pomba. E enquanto desce, o que acontece? Uma voz de onde? Do céu. Ei, galera, esse é meu filho. É ele em quem eu tenho prazer. Isso é o que, minha gente? Ah, Jesus desenvolve o ministério dele com tanta coisa sobrenatural. Jesus caminhou sobre as águas. Jesus curou cego. Jesus curou leproso. Jesus curou quem mais? Paralítico. A mulher que sangrava há 12 anos tocou na orla, curada imediatamente. Tinha ido no médico, tinha gastado o dinheiro todinho, só fez tocar e foi curado. Isso é o quê, minha gente? Aí chega uma hora que ele está no monte, em Mateus 17, e aparece com Moisés e Elias. E os discípulos veem aquilo maravilhado, e o rosto de Jesus está resplandecendo, a roupa dele está branca como luz. Ele ali é chamado transfiguração. Foi uma antecipação da glória dele após a ressurreição. E os discípulos dizem, vamos ficar aqui, porque esse negócio aqui é sobrenatural. Queridos, Jesus encontra um homem que vivia no cemitério acorrentado. Todo mundo tinha pavor, o homem não tinha esperança. E Jesus basta dar ordem de comando e aquela legião. Agora, faça a cena na sua cabeça. O homem acorrentado, rasgado, sujo, fedorento. E aí ele vem, Jesus só dá uma ordem, vai deixar eles. O que queres conosco os demônios? A legião, o que queres? Deixa a gente aqui. Vai, deixa a gente então ir para os porcos. Vai para os porcos. Oi! Olha esse relato, gente. Os demônios que estavam no homem vai para os porcos. Entra nos porcos e os porcos saem correndo desabestados e caem lá e morrem. Oi! O que é isso, minha gente? E aí Jesus faz aquele sobrenatural de trazer à vida quem estava morto. Em João 11 ele traz Lázaro. Lázaro, vem para fora. 4 dias morto. 4 dias ele sai caminhando. A filha de Jairo, ela estava sendo pranteada. Deixa ele, não tem mais o que ele fazer, não tem mais o que ele possa fazer, não, já morreu. E Jesus diz, sai todo mundo do quarto, incrédulo aqui não, sai. Incrédulo não, deixa esse povo que já só faz olhar para a morte. Eu sou o Deus de vida. Levanta! E a menina levanta e anda. Ei, o Deus de sobrenatural é aquele que faz morto levantar ressurreto. E aí um dia ele está passando, tem uma viúva chorando, o filho dela no caixão. Ela está chorando, a filha, o filho da viúva de Naim. Ah, ele se compadece, vai lá e diz, não, levante. Venha para a vida. Meu Deus, gente. Jesus operou no sobrenatural. Jesus foi assunto aos céus, deixou a galera dele reunida. Você é a galera de Jesus? Você é a igreja de Jesus? Você é o povo dele nesta terra? Quando ele deixa reunido, ele diz, galera, fica junto, porque vocês vão ser revestidos do poder. É uma nova vida que vocês vão começar. O que começou no Espírito Santo lá em Gênesis, agora vai se manifestar para um novo tempo, uma nova realidade, uma nova vida, e o meu povo se levantando diferente. Aí eles são cheios. E aí o texto bíblico vai falar de som de vento impetuoso. Todo mundo em silêncio. Silêncio. Vocês estão conseguindo ouvir o ar-condicionado? Lá no cenáculo não tinha ar-condicionado.
Mas eles estavam reunidos e veio um som de vento impetuoso, era mais forte que esse. Sobrenatural. Depois diz que tinha língua como o quê? Língua. Agora aqui. Assim, voando aqui, ó. O que é a águia voando, minha gente? Sinceramente, o que é a águia voando? Com a língua voando na cabeça do povo. Aí esses discípulos que não eram Jesus, mas representavam Jesus, agora chega na frente do templo e tem um homem lá que está coxo, aleijado, e eles dizem, me dê aqui uma esmolinha, não tenho nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E o cara que era paraplégico, levanta e anda. Isso é o quê, minha gente? É o quê? Aí uma irmã veio aqui fazer o Como Águias, me entrega 4 áudios, mandei para o conselho escutar. Depois vou pedir para a Nilde, ela que lute para transcrever, para todo mundo ler. Fica nas paredes, dizendo que viu a gente em outro lugar, era um lugar maior, as cadeiras tudo acolchoadas, meu Deus, ninguém vai mais ficar com a coluna doendo. E era grande, era 500 pessoas, meu Deus! E aí tá lá e diz agora, Deus mandava dizer, compra o elevador, porque as pessoas vão chegar na cadeira de rodas e vão sair empurrando as cadeiras. Tem alguém aqui que crê? Agora isso é o quê? Aí tem muita coisa, minha gente. Pedro na prisão. Paulo e Silas na prisão. Tantos sinais extraordinários do ministério de Paulo. Aqui foi a hora que eu disse, não dá mais para falar. Não vou nem falar de Apocalipse. Escreve aí, ó. Escrevi, nem citei Apocalipse. Porque não deu tempo. Agora, tem livro mais sobrenatural do que Apocalipse. Minha gente, é cavalo, branco, preto, vermelho, com asa, sem asa, com roda, com olho, com o que você imaginar. Então, me diga uma coisa. O sobrenatural é real? O sobrenatural é bíblico? Que conversa é essa de Satanás impedir a noiva de Cristo de viver e se mover no sobrenatural, porque só consegue fazer aquilo que os sentidos naturais alcançam? Isso é prisão para nos paralisar. Isso é prisão para nos impedir de viver o poder de Deus em sua majestade e glória. E aqui eu termino dizendo para você que a gente foi acusado de ser místico. E aí eu postei um vídeo recente sobre viagem astral. Que Éssila foi atacada em viagem astral. Nélia testemunha. Tanto na igreja que elas frequentavam, como na casa que elas moravam. Agora termino como águias. Nós fomos atacados numa viagem astral dentro da minha casa agora, semana passada. Assista lá no YouTube o podcast que eu fiz com a Ariel. E aí a gente fala de novo sobre viagem astral. Agora numa perspectiva mais profunda de ensino, não só o testemunho. E aí alguém assiste e diz, são muito místicos. Eu quero ensinar a vocês, Zoe, como rebater argumentos ou esse tipo de declaração que vem da boca do diabo para fazer a gente duvidar ou ficar inseguro naquilo que a gente vive do sobrenatural em Deus. Sobrenatural é diferente de místico. O sobrenatural bíblico é a intervenção direta de Deus na história. Sempre com o propósito de revelar a sua glória, de confirmar a sua palavra, de fortalecer a fé do seu povo, de conduzir este povo. O místico nasce de uma busca humana. Normalmente no ocultismo, em práticas ocultistas, sem fundamento na palavra de Deus, levando a superstição
e ao engano espiritual. Sobrenatural, está lá em Atos 2:22, israelitas, ouçam estas palavras, diz Pedro. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus. Diga comigo, Jesus foi aprovado. Sabe o que o texto diz aqui? Foi aprovado por Deus diante de vocês. Pode botar Atos 12 aí. Por meio de milagres, de maravilhas, de sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Porque isso era o sobrenatural de Deus. Agora lá em Deuteronômio 18, 10 a 12, tem o místico. É quando Deus diz, não permita que se acham, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime o filho em sacrifício, que pratique adivinhação, que se dedique à magia, que faça presságios, que pratique feitiçaria, que faça encantamentos, que seja médium ou espírita, que consulte os mortos. O Senhor tem aversão a quem pratica essas coisas. E isso é abominação diante de Deus. Nós não vivemos aqui misticismo. Quando alguém aqui abre a boca para entregar uma palavra, não é fazendo presságio, é porque está se movendo na unção e no enchimento do Espírito Santo do Deus vivo. Que tem liberado o dom de profecia, porque tem encontrado um povo que crê e que pede e que clama para que a igreja seja edificada. Quando nós ficamos aqui fazendo jejum e dizendo 3 vezes por dia, Senhor, revela a palavra para a gente semear na vida dos que vão como águias. E as pessoas chegaram aqui e receberam palavra profética. Isso não era presságio, era a palavra do Deus vivo, inspirada pelo Espírito dele, edificando quem nela necessitava. Eu comecei dizendo a vocês que eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, a gente está passando do limite. E o Senhor me deu lá Eliseu com os carros, com os cavalos de fogo, e eu entendi, não, isso é o sobrenatural. E o Senhor disse, fala e ensina para a minha igreja sobre fé, sobre se mover no sobrenatural. Eu disse, sim, Deus, vou fazer. Só que aí no outro dia ele me deu outro texto. E eu encerro aqui com esse texto. E nesse texto, amados, é um sobrenatural que deve estar no centro da nossa fé e da nossa prática. Está lá em Mateus 28, 5 e 6. Quando Jesus já havia sido crucificado, já havia sido morto, já havia sido colocado naquele túmulo. E as mulheres chegam com as ervas, os óleos, e elas veem um homem que é um anjo. E o anjo diz às mulheres, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Isso é sobrenatural mais do que qualquer outra coisa. Aquele que morreu por nós, que se fez maldito em nosso lugar, ele não ficou pregado numa cruz, ele não está morto, ele não é um fracote que não conseguiu vencer. Jesus venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Jesus ressuscitou. E quando as mulheres dizem aos apóstolos, está escrito, eles não acreditaram nelas porque acharam que era loucura. Em Lucas 24, 10 e 11. Ah, meu irmão, escute. Não dê lugar a duvidar do que ele pode fazer. Não vá para o lugar de que isso é loucura, isso é absurdo. Vá ao lugar de dizer, Espírito de Cristo, isso é teu. Testifica no meu espírito. Porque eu não serei incrédulo.
Eu termino essa palavra com a exortação que Jesus faz em João 20, 27 a 29. Porque eles acharam que era absurdo até que Jesus aparece diante deles. E aí, gente, Tomé diz, que conversa que ele está vivo. E Jesus vai dizer a Tomé, pode botar aí João 20, 27 a 29. Jesus vai dizer, Tomé, coloca o teu dedo aqui. Aqui, ó, vê minhas mãos. Estenda a mão, coloca aqui no meu lado, vê onde eu fui furado. Pare de duvidar e creia. Ei! Pare de duvidar e creia. Oh, coisa linda, Jesus. Mulher, que coisa linda. Diz de novo aqui o que tu disse. Aleluia. Ela nem ficou espantada com a minha cara feia. Aleluia. Traz os meninos, gente, para a igreja, para o menino não ficar espantado. Tinha uma menina que eu pregava na pipa que dizia, ela é baba, mamãe, ela é braba. Pare de duvidar e creia, disse Jesus. E Tomé vai dizer, Senhor, meu Deus. Aí Jesus diz, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram a pena do anjo, como eu nunca vi, mas crê que eles existem. Felizes os que nunca viram a escada, mas se coloca lá dizendo, está aqui, eu quero receber. Dá cá a minha bênção para depois subir. Felizes os que creem naquele que criou todas as coisas pela palavra. E que se fez, e que era o verbo e se encarnou. Verbo que se encarna. Eu não sei você, mas isso é sobrenatural. E entrega a vida por mim e por você. E é assunto aos céus com um corpo físico que eu não sei explicar o mistério. Porque não era um espírito, era o corpo marcado nas mãos e no lado. Que comeu com os discípulos e apóstolos. E é assim que ele sobe aos céus. E ele diz para mim e para você, porque veem é que creem. Felizes serão quando crerem sem ver. Tem alguém aqui que vai crer sem ver? Eu quero dizer que este culto é sobrenatural. Porque eu preguei tudo isso em 1 hora e 9 minutos. 350 referências. Eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, tem mais de Deus. Deus não nos chamou para vir para a igreja, para os cultos formatados no natural. Onde a gente controla o que vai acontecer do começo ao fim. Onde o relógio fica passando dizendo o louvor termina com 28 minutos, 50 segundos. A pessoa entra para falar 3 minutos e 12 segundos. O outro prega 40 minutos e 50 segundos. E o outro encerra porque tem que dar em 1 hora para não cansar. Eu sei que os visitantes não costumam voltar. A maioria. Realidade seja dita. Que a pessoa vem, 3 horas de culto, Deus me livre, eu quero lá 1 hora e me embora assistir o Fantástico. Agora eu quero dizer que se Deus for para se Deus se revelar em glória, meu irmão, vai ser 4 horas de culto, vai ser 5 horas de culto, vai ser assim, irmão, não vai embora não, porque a glória vai se revelar. Pastora, mas está visitante hoje, meu amigo, ele vai ser pego. E quando o Espírito Santo pegar, deixar ele no chão, se tremendo feito peixe. Porque aqui a gente vê isso acontecer. Os peixinhos fora do aquário. Entendedores entenderão. Sabe qual é o anseio do meu coração?
é que ao construir aquilo ali, não seja só para receber ônibus para como águias, seminário do Espírito Santo, seminário de libertação. É para receber homens e mulheres sedentos e famintos por mais de Deus. Sabe o que a irmã da palavra profética disse hoje na profecia lá? Ela disse, irmã, eu tenho tanta convicção do que Deus vai fazer e como vai encher este lugar grande, que eu tenho coragem de dizer para o meu marido, vamos mudar de cidade, porque a gente precisa estar lá. Aí está aqui, ó, os dois deixaram a cidade doidinho, dois doidinhos. Deixaram a cidade com emprego, com tudo, porque quiseram mais da glória. Aí estão aqui em João Pessoa, e Deus não deixa faltar nada. E eles maravilhados com a glória as manifesta. Não é sobre Zoe, é sobre aquele que é o centro desta comunidade, Jesus Cristo, que nasceu em glória, que morreu e ressuscitou em glória, ou melhor, que nasceu no sobrenatural e que morreu e ressuscitou de forma sobrenatural. Onde tiver um povo que se reúna crendo no sobrenatural dele, ele virá. Ele virá, o quê? Ele virá, esse lá, essa é a cara dela. Ele virá, ela fugiu, veio sobrenatural, traz o leão. Ele virá. E aí quando ele vem, a gente não sai como chegou. Tudo é diferente. Então, meu querido, minha querida, não se conforme com o natural. Vamos viver o sobrenatural de Deus. Amém? A gente vai encerrar com uma canção. Te chamando para crer, vaso. Porque no seminário do Espírito Santo a gente vai ver o fogo nas cabeças. A gente vai ver o fogo do Pentecoste nesse lugar. A gente vai ver uma meninada de adolescente, de jovem, mas também vamos ver terceira idade, segunda idade, média idade. A gente vai ver esse povo chegando aqui e sendo batizado e sendo cheio do Espírito. E quem já era cheio recebendo novos dons. Nós vamos experimentar do sobrenatural para a glória de Jesus.